Já. Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Meus pupilos, pessoal da engenharia ambiental. Bom, atendendo ao que consta no nosso plano de ensino, hoje nós teremos uma saída a campo. Uma saída a campo um pouco diferenciada. Uma saída a campo onde ainda assim a aula ela não será presencial, e sim uma aula virtual. Tá? Quando eu confeccionei o plano de ensino lá atrás, no início de fevereiro, não existia ainda essa pandemia que assola o planeta. Em virtude disso, eu havia programado essa aula de hoje, sábado, para ser uma saída a campo com vocês. Pois bem, em função dessa problemática que existiu, não foi possível, mas eu estou aqui para começar algumas aulas de direito ambiental, mostrando para vocês alguns espaços tutelados pela legislação ambiental vigente, né? Depois então postarei esses vídeos no AVA para que vocês pudessem assistir. Tá? A primeira dessas aulas, serão 3 aulas. A primeira delas nós vamos abordar esse espaço aqui, um espaço salvaguardado pela Lei 12.651 de 2012, que é intitulada como o novo Código Florestal Brasileiro. Pois bem, depois nós vamos ver também, muito provavelmente, a APA Rio Maior, que é uma unidade de conservação de uso sustentável, que é conhecida como a Área de Preservação Ambiental do Rio Maior no município de Uruçanga. E por fim, então, nós vamos fazer a nossa terceira e última aula à distância, mas através de um estudo do meio, um estudo in situ, um estudo do campo, que será efetuado também em área de preservação ambiental, definida pela Lei 12.651, mas aí sim, então, no litoral no nosso litoral. Tá? Aqui nós estamos numa APP, uma área de preservação permanente, que é definida, tem o seu conceito no artigo 3º da Lei 12.651, como eu já falei, o novo Código Florestal Brasileiro. Logo em seguida, o artigo 4º ele vai dar as dimensões e dizer o que são, quais são os espaços tutelados pelo nosso ordenamento jurídico como uma área de preservação permanente. Esse aqui é um desses espaços, os espaços marginais a rios. Bem, pessoal, vocês podem perceber aqui que, em função desse período de estiagem que nós estamos vivenciando nesse momento, esse aqui, que é o Rio Tubarão, ele se encontra com a sua lâmina d'água bastante reduzida. Tá? Nós estamos aqui diante de um local onde há uma linha sucessiva de falhas geológicas, então esse rio ele tem uma profundidade bastante acentuada nesse ponto, mas que essa profundidade, essa batimetria ainda foi bastante reduzida em função desse período de estiagem. Tá? Pois bem, mas saindo um pouco da geologia do local aqui, e vislumbrando então aquilo que é salvaguardado pelo nosso ordenamento jurídico em matéria ambiental, nós devemos ter em mente o seguinte, o artigo 3º do Código Florestal Brasileiro, que traz o conceito de APP, ele, na sua definição, ele diz que a área de preservação permanente ela deve ser obtida com alguns objetivos. E dentro desses objetivos nós temos o quê? Manter a estabilidade ecossistêmica do ambiente, manter a estabilidade geológica do local, evitando então possíveis erosões, processos erosivos, movimentos gravitacionais de massa, que é um termo técnico e mais comumente conhecido como os deslizamentos de encostas, e que venham a ocasionar, de certa forma, o assoreamento do leito de um rio. Tá? A finalidade da APP também é assegurar a manutenção da diversidade biológica do ambiente, e dentre outros objetivos também manter a estabilidade paisagística do local, ou seja, a beleza cênica que eventualmente possa existir num determinado local. Tá?
O que eu posso dizer para vocês também é que em áreas de rios, né, assegurando então um corredor, né, linear de APP, essas áreas de APP marginais a rios, elas têm uma largura mínima estabelecidos no artigo 4º do Código Florestal Brasileiro, né, como área de 30 metros a ser preservadas, para os rios que têm uma largura inferior a 10 metros. E aí, essa dimensão de APP ela vai sendo gradualmente aumentada até chegarmos a uma largura máxima de 600 metros, né, de espaços legalmente preservados, protegidos pela nossa legislação ambiental vigente, para os rios que tenham uma largura aí de uma largura superior a 500 metros, que, como a gente muito bem sabe, não é a realidade das nossas bacias hidrográficas aqui do sul de Santa Catarina. Tá? Em função da nossa topografia, dos aspectos geológicos da nossa região, né, em função de outros apanhados naturais, nós temos aqui bacias hidrográficas que são, né, bacias exorreicas que correm para o litoral, tem um espaço relativamente pequeno, de algo em torno de 90, um pouco mais de 100 quilômetros de extensão, onde essa rede hídrica então ela é constituída por rios que não venham a ter essa largura toda. Tá? Então aqui nós estamos diante de um espaço definido, tutelado, salvaguardado pela legislação ambiental como APP. Né? As áreas de preservação permanente, nos espaços rurais, elas têm uma resposta muito objetiva para o que deve ou não deve ser preservado. Mas nós estamos aqui numa área de preservação permanente em espaço urbano, numa área urbana consolidada. E aí a questão já é bastante complexa. Tá? Existe todo um paradigma aí para ser resolvido. Existem contradições, é uma situação contraditória, né, sobre o que deve ser preservado, o que não deve ser preservado. O nosso Código Florestal Brasileiro, que é uma lei ordinária federal, ele, inclusive, ele versa aqui no artigo 61A, se eu não me engano, um artigo que foi acrescentado posteriormente à sua vigência, ele versa que foi dado a autonomia ao plano diretor municipal para, de certa forma, definir aquilo que vai ser utilizado, preservado, salvaguardado como área de APP, ou aquilo que pode ser utilizado, atendendo então a função social e socioambiental da propriedade urbana. Enfim, quando a gente fala, meus queridos, sobre área de preservação permanente em ambientes urbanos consolidados, tá? A gente não está diante de uma questão objetiva, que meramente diz que isso é um espaço que deve ser tutelado ou não. Existe uma série de questões, existe uma série de interesses em questão, em jogo, né? Um deles é a função socioambiental da propriedade, tá? E aqui eu posso dizer para vocês que nós estamos numa área urbana. Essa aqui é a área onde está localizado as esculturas do Paredão, um grande marco aí da nossa cultura, né? Uma obra de cunho cultural, patrimonial, que é preservada pela nossa instituição, pela Unibave, né? E passa aqui uma rua, tá? Então quer dizer, é uma área de preservação permanente, mas que ela tem um uso. Né? Mas assim, ó, se nós imaginássemos esse espaço aqui todo numa área rural, não resta dúvida de que ele seria totalmente preservado. Pelo menos isso é a finalidade, né, da nossa legislação ambiental. Totalmente preservado, por quê? Porque se encontra nas margens do recurso hídrico e porque a própria topografia do local, em alguns pontos, ele se apresenta com declividade superior a 45 graus de inclinação. E o Código Florestal Brasileiro ele também ressalta isso, que, se eu não me engano, na linha C do artigo 4º, que
as áreas com topografia que tenham declividade superior a 45 graus de inclinação devem ser apresentadas como área de preservação permanente, devem ser então preservadas, tá? Assim como várias outras áreas, a exemplo de topo de morros que tenham cotas altimétricas superior a 1.800 metros, tá? E aí por diante. Margens de lagoas, lagos, qualquer outros cursos d'água, de veredas, né? Enfim, áreas litorâneas a partir da linha de pré-mar máxima, né? São vários os pontos que são tutelados então pela nossa legislação ambiental vigente como área de APP. Quanto ao ponto em que deve ser medido a área de APP, tá? A nossa Lei 12.651 de 2002, ela trouxe a seguinte definição: a área de APP ela deve ser medida a partir do leito regular, ou seja, não a partir do momento em que o rio está numa maior vazão, né, onde o seu leito ocupa, por exemplo, aquilo que é definido geomorfologicamente como leito secundário. Então, é a partir do leito regular que se faz a metragem para se determinar então o espaço que é obtido como área de APP. Tá? Só assim, ressaltando mais um pouquinho, as áreas de preservação permanente, elas vieram para o nosso ordenamento jurídico, elas já existiam a partir do primeiro Código Florestal, que é de 1965, mas elas se mantiveram em nosso ordenamento jurídico com o novo Código Florestal de 2012, assim como também existiu a Lei do SNUC, que é a Lei 9958 de 2000, que é a lei que institui, rege as unidades de conservação da natureza. Tá? Então, o que eu quero dizer é que tanto a Lei do SNUC, tanto as unidades de conservação que são definidas como áreas, comunidades de uso sustentável e comunidades de proteção integral, e também as APPs, elas estão presentes no nosso ordenamento jurídico, sendo uma matéria constitucional, para atender então aquilo que está previsto no artigo 225 da nossa lei maior, da Carta Magna, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, que é de certa forma assegurar a qualidade ambiental para as populações presentes e futuras. Tá? Então, assim, algumas outras dúvidas que vocês venham a ter a respeito do Código Florestal e especificamente desse instituto desse instituto jurídico chamado APP, que tem previsão no nosso ordenamento jurídico, eu sugiro que vocês venham a ler o artigo 4º o artigo 3º e seguintes da Lei 12.651, que é o nosso Código Florestal brasileiro. Ok? Um abraço para todos vocês. Espero ter contribuído um pouquinho nesse processo de aprendizagem, na formação de engenheiros sanitaristas e ambientais de todos. Tá? E a gente se encontra no próximo momento para falar mais um pouquinho sobre o nosso ordenamento jurídico em matéria ambiental. Fiquem com Deus, tenham todos um bom fim de semana.